Vou, pois, começar, excelentíssimo e reverendíssimo senhor bispo, por escrever o que o bom Deus me queira fazer lembrar do Francisco. Espero que nosso Senhor lhe faça conhecer no céu o que a seu respeito escrevo na terra, para que, junto de Jesus e Maria, interceda por mim, em especial nestes dias. A amizade que me unia ao Francisco era apenas a de parentesco, e a que consigo traziam as graças que o céu se designava conceder-nos. O Francisco não parecia irmão da Jacinta, senão nas feições do rosto e na prática da virtude. Não era como ela caprichoso e vivo, era ao contrário, de natural, pacífico e condescendente. Quando nos nossos jogos e brincadeiras algum se empenhava em negar-lhe os seus direitos por ter ganhado, cedia sem resistência, limitando-se a dizer apenas: "Pensas que ganhastes tu? Pois sim, a mim isso não me importa." Não manifestava como a Jacinta paixão pela dança, gostava mais de tocar pifarito enquanto os outros dançavam. Nos jogos era bastante animado, mas poucos gostavam de jogar com ele, porque perdia quase sempre. Eu mesmo confesso que simpatizava pouco com ele, porque o seu natural pacífico excitava, por vezes, os nervos da minha demasiada vivacidade. Às vezes, pegava-lhe por um braço, obrigava-o a sentar-se no chão ou em alguma pedra, mandava-lhe que estivesse quieto, e ele obedecia-me, como se eu tivesse uma grande autoridade. Depois sentia pena, ia buscá-lo pela mão e vinha com o mesmo bom humor, como se nada tivesse acontecido. Se alguma das outras crianças porfiava em tirar-lhe alguma coisa que lhe pertencesse, dizia: "Deixa pra lá, a mim nem me importa." Recordo que chegou um dia à minha casa com um lenço no bolso, com Nossa Senhora de Nazaré pintada, que dessa praia acabavam de lhe trazer. Mostrou-mo com grande alegria e toda aquela criançada o veio admirar. De mão em mão, a poucos instantes o lenço desapareceu. Procurou-se, mas não se encontrava. Pouco depois descobriu-o no bolso de um outro pequeno. Quis-lhe o tirar, mas ele porfiava que era dele, que também lhe o tinha trazido da praia. Então o Francisco, para acabar com a contenda, aproximou-se dizendo: "Deixa-o lá, a mim que me importa o lenço. Parece-me que, se houvesse crescido, o seu defeito principal seria o de não te rales." Quando aos 7 anos comecei a pastorear meu rebanho, ele pareceu ficar indiferente. Lá ia à noite esperar-me com a sua irmãzinha, mas parecia ir mais para lhe fazer a vontade que por amizade. Iam esperar-me no pátio dos meus pais, e enquanto a Jacinta corria a meu encontro, logo que sentia os chocalhos do rebanho, ele esperava-me sentado nos degraus de pedra que havia na frente da porta da casa. Depois lá ia conosco para a velha eira, a brincar enquanto esperávamos que Nossa Senhora e os anjos acendessem suas candeias, ou seja, as estrelas. Animava-se também a contá-las, mas nada o encantava tanto como o lindo nascer do pôr do sol. Lindo nascer e pôr do sol. Enquanto deste se avistava algum raio, não investigava se já havia alguma candeia acesa. Nenhuma candeia é tão bonita como a de Nossa Senhora. Dizia ele a Jacinta que gostava mais da de Nossa Senhora, porque, dizia ela, não faz doer a vista. E entusiasmado seguia com a vista todos os raios que, dardejando nos vidros da casa das aldeias vizinhas, ou nas gotas de água espalhadas nas árvores e matos da serra, faziam brilhar como outras tantas estrelas, a seu ver 1000 vezes mais bonitas que a dos anjos.
Quando, com tanta insistência, pediu à mãe que o deixasse ir com seu rebanho para andar comigo, era mais bem por fazer a vontade de Jacinta, que gostava mais dele que de seu irmão João. Um dia que a mãe, já pouco contente, lhe negava essa licença, respondeu com sua paz natural: a mim, minha mãe, pouco me importa, Jacinta é que quer. Em outra ocasião, confirmou isto mesmo. Veio à minha casa uma das minhas antigas companheiras convidar-me para ir com ela, pois tinha, para esse dia, uma boa pastagem. Como o dia se apresentava fosco, fui à casa da minha tia perguntar se ia o Francisco com a Jacinta, ou se ia seu irmão João, porque no caso deste último, preferia a companhia de outra antiga companheira. Minha tia tinha já decidido que aquele dia, por estar de chuva, ia o João, mas o Francisco quis ir, ainda junto da mãe, fazer uma nova insistência. Ao receber um não, seco e sacudido, respondeu: a mim tanto me dá, a Jacinta é que tem mais pena. Inclinações naturais. No dia que ele se entretinha mais, quando andávamos pelos montes, era sentado no mais elevado penedo, a tocar o seu pífaro, ou a cantar. Se a sua irmãzinha descia para comigo dar algumas corridas, ele lá ficava entretido com a sua música e cantos. Nos jogos, tomava parte sempre que a isso o convidávamos, mas às vezes manifestava pouco entusiasmo, dizendo: vou, mas já sei que perco. Os jogos que sabíamos e em que nos entretínhamos eram o das pedrinhas, o das prendas, passar anel, a do botão, o fito, a malha, as cartas, jogar a bisca, descobrir os reis, os condes e as sotas, etc. Tínhamos 2 baralhos, o meu, outro deles. O jogo preferido pelo Francisco era o das cartas, a bisca. Participação nas aparições do anjo. Na aparição do anjo, prostrou-se como sua irmã e eu, levado por uma força sobrenatural que a isso nos movia. Mas a oração aprendeu-a ouvindo-nos repeti-la, pois ao anjo dizia não ter ouvido nada. Quando depois nos prostrávamos para rezar essa oração, ele era o primeiro que se cansava da posição, mas permanecia de joelhos ou sentado, rezando também, até que nós acabássemos. Depois dizia: eu não sou capaz de estar assim tanto tempo como vocês. Dói-me as costas tanto que não posso. Na segunda aparição do anjo no poço, perguntou, passados os primeiros momentos que se lhe seguiram: tu falaste com o anjo? Que é que ele te disse? Não ouvistes? Não, vi que falava contigo. Ouvi o que tu lhe dissestes, mas o que ele disse, não sei. Como a atmosfera do sobrenatural em que ele nos deixava ainda não tinha de todo passado, disse-lhe que me perguntasse no dia seguinte, ou a Jacinta. Jacinta, conta-me tu o que disse o anjo. Digo-te amanhã, hoje não posso falar. No dia seguinte, logo que chegou junto de mim, perguntou-me: dormistes esta noite? Eu pensei sempre no anjo e no que será que ele te disse. Contei-lhe então tudo o que o anjo tinha dito na primeira e segunda aparição. Mas ele parecia não ter recebido a compreensão do que as palavras significavam e perguntava: quem é o Altíssimo? Que quer dizer os corações de Jesus e Maria estão atentos à voz das vossas súplicas, etc. E, obtida a resposta, ficava pensando para logo interromper com outra pergunta. Mas o meu espírito ainda não estava de todo livre e disse-lhe que esperasse para o dia seguinte, que naquele ainda não podia falar. Esperou contente, mas não deixou perder as primeiras ocasiões para logo fazer novas perguntas.
o que levou a Jacinta a dizer: olha, nessas coisas fala pouco. Quando falávamos no anjo, não sei o que sentimos, a Jacinta dizia. Não sei o que sinto, já não posso falar, nem cantar, nem brincar, e não tenho força para nada. Eu também não, respondeu Francisco. Mas que importa? O anjo é mais bonito que tudo isso. Pensemos nele. Na terceira aparição, a presença do sobrenatural foi ainda muitíssimo mais intensa. Por vários dias, nem mesmo Francisco se atrevia a falar. Dizia depois: gosto muito de ver o anjo, mas o pior é que depois não somos capazes de nada. Eu nem andar podia, não sei o que tinha. Apesar de tudo, foi ele quem se deu conta, depois da terceira aparição do anjo, das proximidades da noite. Foi quem disso nos advertiu e quem pensou em conduzir o rebanho para casa. Passados os primeiros dias e recuperado o estado normal, perguntou Francisco: o anjo, a ti, deu-te a Sagrada Comunhão, mas a minha Jacinta, que foi que ele nos deu? Foi também a Sagrada Comunhão, respondeu a Jacinta, numa felicidade indizível. Não vês que era o sangue que caía da hóstia? Eu sentia que Deus estava em mim, mas não sabia como era. E prostrando-se por terra, permaneceu por largo tempo com a sua irmã, repetindo a oração do anjo, Santíssima Trindade, etc. Pouco a pouco foi passando aquela atmosfera, e no dia 13 de maio brincávamos já quase com o mesmo gosto e com a mesma liberdade de espírito. Influência da primeira aparição de Nossa Senhora. A aparição de Nossa Senhora veio de novo a nos concentrar no sobrenatural, mas mais suavemente. Em vez daquele aniquilamento da divina presença que prostrava, mesmo fisicamente, deixou-nos uma paz e alegria expansiva que nos não impedia falar, em seguida, de quanto se tinha passado. No entanto, a respeito do reflexo que Nossa Senhora, com as mãos, nos tinha comunicado e de tudo que com ele se relacionava, sentíamos um não sei o que interior que nos movia a calar. Contamos em seguida ao Francisco tudo quanto Nossa Senhora tinha dito, e ele, manifestando o contentamento que sentia na promessa de ir para o céu, cruzando as mãos sobre o peito, dizia: ó minha Nossa Senhora, terços rezo tanto quanto vós quiserdes. E desde aí o costume de se afastar de nós, como que passeando, e se chamava por ele e lhe perguntava que andava a fazer, levantava o braço e mostrava-me o terço. Se lhe dizia que viesse brincar, que depois rezava conosco, respondia: depois também rezo. Não te lembras que Nossa Senhora disse que tínhamos de rezar o terço? Um dia disse-me: gostei muito de ver o anjo, mas gostei ainda mais de Nossa Senhora. Do que gostei mais foi de ver a Nosso Senhor naquela luz que Nossa Senhora nos meteu no peito. Gosto tanto de Deus, mas Ele está tão triste por causa de tantos pecados. Nós nunca vemos de fazer nenhum. Já disse no segundo escrito sobre a Jacinta como foi ele que me deu a notícia de que ela tinha faltado ao nosso contrato de não dizer nada, e como era de meu parecer que se guardasse segredo, acrescentou com ar triste. Eu, como minha mãe, me pergunto se era verdade. Tive que dizer que sim, para não mentir. Por vezes dizia: Nossa Senhora disse que íamos a ter muito que sofrer. Não me importo, sofro tudo quanto ela quiser. O que eu quero é ir para o céu. Um dia que eu me mostrava descontente com a perseguição que dentro e fora da minha família
se começava a levantar, ele procurou animar-me, dizendo: "Deixe lá. Não disse Nossa Senhora que íamos ter muito que sofrer para reparar a Nosso Senhor e a seu Imaculado Coração de tantos pecados com que são ofendidos? Eles estão tão tristes. Se com estes sofrimentos os pudermos consolar, já ficamos contentes." Poucos dias depois da primeira aparição de Nossa Senhora, ao chegar à pastagem, subiu-se a um elevado penedo e disse-nos: "Vocês não venham para aqui, deixem-me estar sozinho." "Está bem." E pus-me com a Jacinta atrás das borboletas que apanhávamos, para logo fazer o sacrifício de deixá-las fugir, e nem mais do Francisco nos lembrou. Chegada a hora da merenda, demos pela sua falta, e lá fui a chamá-lo. "Francisco, não queres vir à merenda?" "Não, como vocês." "Está a rezar o terço?" "A rezar, depois vou." "Torna-me a chamar." Quando voltei a chamá-lo, disse-me: "Venham vocês a rezar aqui, pró pé de mim." Subimos para o cimo do penedo, onde mal cabíamos os três, de joelhos, e perguntei-lhe: "Mas que estás aqui a fazer tanto tempo?" "Estou a pensar em Deus, que está tão triste por causa de tantos pecados. Se eu fosse capaz de lhe dar alegria." Um dia pusemo-nos a cantar em coro as alegrias da serra. Terminada a primeira vez, íamos a repetir, mas o Francisco interrompeu: "Não cantemos mais. Desde que vimos o anjo e Nossa Senhora, já não me apetece cantar." Influência da segunda aparição. Na segunda aparição, de 13 de julho de 1917, o Francisco impressionou-se muito com a comunicação do reflexo que já disse no segundo escrito, que foi no momento em que Nossa Senhora disse: "O meu Imaculado Coração será o teu refúgio, o caminho que te conduzirá a Deus." Ele parecia não ter no momento a compreensão dos fatos, talvez por não lhe ser dado ouvir as palavras que as acompanhavam. Por isso, depois perguntava: "Para que estava Nossa Senhora com o coração na mão, espalhando pelo mundo essa luz tão grande que é Deus?" "Tu estavas com Nossa Senhora na luz que descia para a terra, e a Jacinta comigo, na que subia para o céu." "É que," lhe respondi, "tu, com a Jacinta, vais breve para o céu, e eu fico com o coração imaculado de Maria mais algum tempo na terra." "Quantos anos cá ficas?" perguntava. "Não sei, bastante." "Foi Nossa Senhora que o disse?" "Foi. E eu vi-o nessa luz que nos meteu no peito." E a Jacinta confirmava isto mesmo, dizendo: assim é. Eu também assim o vi." Por vezes dizia: "Esta gente fica tão contente só por a gente lhe dizer que Nossa Senhora mandou rezar o terço e que aprendesses a ler. O que seria se soubesses o que ela nos mostrou em Deus, no seu Imaculado Coração, nessa luz tão grande? Mas isso é segredo, não se lhes diz. É melhor que ninguém o saiba." Desde esta aparição começamos a dizer, quando nos perguntavam se Nossa Senhora nos não tinha dito mais nada: "Sim", disse, "mas é segredo." Se nos perguntavam o motivo por que era segredo, encolhíamos os ombros e, baixando a cabeça, guardávamos silêncio. Mas, passado o dia 13 de julho, dizíamos: "Nossa Senhora disse-nos que não o disséssemos a ninguém", referindo-nos então ao segredo imposto por Nossa Senhora. Francisco encoraja Lúcia. No decorrer deste mês, aumentou consideravelmente a influência de gente
e com ela os contínuos interrogatórios e contradições. O Francisco sofria bastante com isso e lamentava-se, dizendo para a irmã: que pena, se tu te tivesses calado, ninguém o sabia. Se não fosse por ser mentira, dizíamos a todas as pessoas que não vimos nada e tudo acabava. Mas isso não pode ser. Quando me via perplexa com a dúvida, chorava e dizia: mas como é que tu podes pensar que é o demônio? Não vistes Nossa Senhora e Deus naquela luz tão grande? Como é que nós vamos a ir sem ti? Sem tu é que tens de falar. Depois da ceia, já à noite, voltou ainda à minha casa, chamou-me a velha eira e disse-me: olha, tu amanhã vais? Não vou. Já te disse que não volto mais. Mas que tristeza! Por que é que tu agora pensas assim? Não vês que não pode ser o demônio? Deus já está tão triste com tantos pecados. E agora, se tu não vais, fica ainda mais triste. Anda, vai. Já te disse que não vou. Escusas de me pedir. E meti-me bruscamente em casa. Passados alguns dias, dizia-me: credo, aquela noite não dormi nada. Passei a toda a chorar e a rezar para que Nossa Senhora te fizesse ir. Influência da terceira aparição. Na terceira aparição, o Francisco permaneceu ser o que menos se impressionou com a vista do inferno, embora lhe causasse também uma sensação bastante grande. O que mais me impressionava ou absorvia era Deus, a Santíssima Trindade, nessa luz imensa que nos penetrava no mais íntimo da alma. Depois dizia: nós estávamos a arder naquela luz que é Deus, e não nos queimávamos. Como é Deus? Não se pode dizer. Isto sim, que a gente nunca pode dizer. Mas que pena ele estar tão triste. Se eu pudesse consolar. Um dia perguntaram-me se Nossa Senhora nos tinha mandado rezar pelos pecadores. Eu respondi que não. Logo que pôde, enquanto interrogava Jacinta, chamou-me e disse-me: tu agora mentiste. Como é que disseste que Nossa Senhora não nos mandou rezar pelos pecadores? Então ela nos mandou rezar pelos pecadores? Pelos pecadores não, mandou rezar pela paz para acabar com a guerra. Pelos pecadores mandou-nos fazer sacrifícios. Ah, é verdade, já estava a pensar que tinhas mentido. Já disse como ele passou o dia a chorar e a rezar, numa aflição talvez maior que a minha, quando meu pai foi intimado a levar-me à Vila Nova de Ourém. Na prisão, mostrou-se bastante animado e procurava animar a Jacinta nas horas de mais saudade. Quando rezávamos o terço na prisão, ele viu que um dos presos estava de joelhos, com a boina na cabeça. Foi junto dele e disse-lhe: você, se quer rezar, tem de tirar a boina. E o pobre homem, sem mais, entrega-lhe-a e ele põe-a em cima do seu carapuço, sobre um banco. Enquanto interrogava a Jacinta, ele dizia-me com imensa paz e alegria: se nos matarem, como dizem, daqui a pouco estamos no céu, mas que bom, não me importa mais nada. E passado um momento de silêncio: Deus queira que a Jacinta não tenha medo. Vou rezar uma Ave Maria por ela. Sem mais, tira o carapuço e reza. O guarda, ao vê-lo em atitude de rezar, pergunta-lhe: que estás a rezar? Estou a rezar uma Ave Maria, para que a Jacinta não tenha medo. O guarda fez um gesto de desprezo e deixou correr. Quando, depois do regresso de Vila Nova de Ourém, começamos a sentir que a presença do sobrenatural nos envolvia, sentindo que alguma comunicação celeste se aproximava, o Francisco mostrava-se preocupado
por a Jacinta não estar. Que pena, dizia, se a Jacinta não vem a tempo, e pediu ao irmão que fosse depressa. Diz-lhe que venha a correr. Depois do irmão partir, dizia-me, a Jacinta, se não vem a tempo, vai ficar muito triste. Depois da aparição, disse para a irmã que queria ficar ali o resto da tarde. Não, tu tens de ir embora, porque a mãe hoje não te deixou vir com as ovelhas. E, para animar, foi acompanhá-la à casa. Quando na prisão vimos que se passava a hora do meio-dia e que não nos deixavam ir à cova da Iria, o Francisco dizia, talvez Nossa Senhora nos venha a aparecer aqui. Mas no dia seguinte manifestava grande pena e dizia, quase a chorar, Nossa Senhora é capaz de ter ficado triste por a gente não ir à cova da Iria e não voltar mais a aparecer-nos. E eu gostava tanto de a ver. Quando a Jacinta na cadeia chorava com saudade da mãe e da família, ele procurava animá-la e dizia, a mãe, se não a tornamos a ver, paciência, oferecemos pela conversão dos pecadores. O pior é se Nossa Senhora não volta mais. Isso é que mais me custa, mas também o ofereço pelos pecadores. Depois perguntava-me, olha, Nossa Senhora não voltará mais a aparecer-nos? Não sei, penso que sim. Tenho tanta saudade dela. A aparição nos valinhos foi, pois, para ele, de dobrada alegria. Sentia-se torturado pelo receio de que ela não voltasse. Depois dizia, de certo, não nos apareceu no dia 13 para não ir à casa do senhor administrador. Talvez por ele ser tão mau. Influência das últimas aparições. Quando, depois do dia 13 de setembro, lhe disse em outubro, vinha também Nosso Senhor, ele mostrou grande alegria. Ai, que bom, só o vimos 2 vezes ainda, e eu gosto tanto dele. De vez em quando perguntava, ainda faltarão muitos dias para o dia 13, estou ansioso para que venha, para outra vez ver Nosso Senhor. Depois pensava um pouco e dizia, mas olha, ele ainda estará tão triste? Tenho tanta pena que esteja assim tão triste. Eu ofereço-lhe todo o sacrifício que posso arranjar. Às vezes já não fujo dessa gente para fazer sacrifícios. Depois do dia 13 de outubro, dizia, gosto muito de ver Nosso Senhor, mas gostei de o ver naquela luz onde nós estávamos também. Daqui a pouco, já Nosso Senhor me leva pro pé dele, então vejo-o sempre. Um dia perguntei-lhe, por que é que tu, quando eu te pergunto alguma coisa, baixas a cabeça e não queres responder? Porque antes quero que tu digas, e mais a Jacinta. Eu não ouvi nada, só posso dizer sim que vi, e depois se digo alguma coisa dessas que tu não queres. De vez em quando afastava-se de nós dissimuladamente. Quando lhe dávamos pela falta, punhamo-nos à sua procura, chamando por ele. Lá nos respondia, de trás de uma paredita ou de algum arbusto silvado, onde estava de joelhos a rezar. Por que não nos dizes para rezarmos contigo? Lhe perguntava às vezes. Que gosto mais de rezar sozinho. Já contei em algumas notas sobre o livro Jacinta o que se passou em uma propriedade chamada Várzea. Parece-me que não é preciso repeti-lo aqui. Um dia, passávamos para minha casa, em frente da casa da minha madrinha de batismo. Ela acabava de fazer a água-mel e chamou-nos para nos dar um copo dela. Entramos e o Francisco foi o primeiro a quem ela deu o copo, para que bebesse. Pega nele e, sem beber, passa-o a Jacinta, para que beba primeiro. E, entretanto, numa meia volta, desapareceu. Onde está o Francisco? Pergunta a minha madrinha. Não sei, ainda agora estava aqui.
Não apareceu. Já senta comigo, agradecendo a dádiva. Lá fomos ter com ele, onde não duvidamos um instante que estaria sentado na beira do poço já tantas vezes mencionado. Francisco, tu não bebestes a água-mel. A madrinha chamou tantas vezes por ti, mas não aparecestes. Quando peguei no copo, lembrei-me de repente de fazer aquele sacrifício para consolar Nosso Senhor. E, enquanto vocês bebiam, fugi para cá. Francisco, o pequeno moralista. Ao som do animado descante, foram se juntando as vizinhas e, ao terminar, pediram uma nova repetição. Mas o Francisco aproximou-se de mim e disse-me: não cantemos mais isso. Nosso Senhor de certo agora não gosta que cantemos essas coisas. E lá nos escapamos como pudemos, por entre a outra calçada, para o nosso poço predileto. Na verdade, eu agora, que por obediência acabo de escrever, cubro a cara com vergonha, mas Vossa Excelência Reverendíssima, a pedido do Senhor Dr. Galamba, achou por bem mandar-me escrever os cantares profanos que sabíamos. Não sei para quê, mas basta-me saber que é para cumprir a vontade de Deus. Entretanto, aproximou-se o carnaval de 1918. As raparigas e rapazes juntaram-se ainda esse ano para a acostumada cozinhada e brincadeira desses dias. Cada um levava de sua casa uma coisinha. Uns levavam azeite, outros farinha, outros carne, e junto tudo em uma casa para isso destinada. As raparigas aí cozinhavam um faustoso banquete. E nesses dias era comer e bailar, até que horas da noite, em especial no último dia. As crianças de 14 anos para baixo tinham a sua festa noutra casa à parte. Vieram, pois, várias a convidar-me para com elas organizar a festa. Recusei-me a princípio, mas, levada por uma covarde condescendência, cedi às instâncias de várias, em especial de uma filha e 2 filhos do homem da casa velha, José Carreira, que punha a sua casa à nossa disposição. Ele mesmo, com sua mulher, insistiam para que fosse. Cedi, pois, e lá fui com um bom rancho a ver o local. Uma boa sala, ou quase salão, para a brincadeira e um bom pátio para o jantar. Combinou-se tudo e de lá vim. Exteriormente em grande festa, mas no íntimo com a consciência a dar-me gritos de reprovação. Ao chegar junto de Jacinto e de Francisco, disse-lhes o que se tinha passado. E tu voltas a essas cozinhadas e brincadeiras? Me perguntou com seriedade o Francisco. Já te esqueceste que prometemos nunca mais lá voltar? Eu não queria ir, mas como bem vês que me não deixam, a pedir-me que vá, e não sei como fazer. Na verdade, as instâncias eram muitas, e as amigas que para brincar comigo se juntavam não eram menos. Vinham até de várias aldeias bem distantes, da Moita, uma Rosa e Ana Caetano, e Ana Brogueira de Fátima, 2 filhas de Manuel Caracol de Boleiros, 2 filhas de Manuel da Ramira e 2 de Joaquim Chapeleta de Amoreira, 2 da Silva, e por aí vai. E isto foram as que se juntavam da Eira e da Pedra Casa Velha de Aljustrel. Como assim, de repente, desenganar tudo isto, que parecia não saber divertir-se sem mim, e fazer-lhe compreender que era preciso acabar para sempre com tais reuniões? Deus inspirou-o ao Francisco. Sabes como vai fazer? Toda a gente sabe que Nossa Senhora te apareceu. Por isso, dizes que lhe prometestes não tornar mais a bailar, e que por isso não vais. Depois, nesses dias, escapamo-nos para a Lapa do Cabeço. Lá ninguém nos encontra.
Aceitei a proposta, e dada a minha decisão, ninguém pensou mais em organizar tal assembleia. Era Deus a abençoar. E essas amigas que antes me procuravam para se divertir, agora seguiam-me e vinham procurar-me à casa aos domingos pela tarde para ir com elas rezar o terço à cova da Iria. O amor ao recolhimento e à oração. O Francisco era de poucas palavras, e para fazer a sua oração e oferecer seus sacrifícios, gostava de se ocultar até da Jacinta e de mim. Não poucas vezes o íamos surpreender de trás de uma parede ou de um silvado, para onde, dissimuladamente, se tinha escapado, de joelhos, a rezar ou a pensar, como ele dizia, em Nosso Senhor, triste por causa de tantos pecados. Se lhe perguntava: Francisco, por que não me dizes para rezar contigo mais Jacinta? Gosto mais, respondia, de rezar sozinho, para pensar e consolar Nosso Senhor que está triste. Um dia perguntei-lhe: Francisco, tu de que gosta mais, de consolar a Nosso Senhor ou converter os pecadores, para que não fossem mais para o inferno? Gostava mais de consolar Nosso Senhor. Não reparais como Nossa Senhora ainda no último mês se pôs tão triste quando disse que não ofendessem a Deus Nosso Senhor, que já está muito ofendido? Eu queria consolar a Nosso Senhor e depois converter os pecadores, para que não o ofendessem mais. Quando ia à escola, por vezes, ao chegar a Fátima, dizia-me: olha, tu vai à escola, eu fico aqui na igreja junto de Jesus escondido. Não me vale a pena aprender a ler, daqui a pouco vou para o céu. Quando voltares, vem cá chamar-me. O Santíssimo estava então à entrada da igreja, do lado esquerdo. Metia-se entre a pia batismal e o altar, e aí o encontrava quando voltava. O Santíssimo estava a ir por andar à igreja às obras. Depois de adoecer, dizia-me às vezes, quando a caminho da escola passava por sua casa: olha, vai à igreja e dá muitas saudades minhas a Jesus escondido. Do que tenho mais pena é de não poder já ir estar uns bocados com Jesus escondido. Um dia, ao chegar junto da sua casa, despedi-me do grupo de crianças da escola que vinham comigo e entrei para lhe fazer uma visita e a sua irmã. Como tinha sentido o barulho, perguntou-me: tu vinha com todos esses? Vinha. Não ande com eles, que podes aprender a fazer pecados. Quando saíres da escola, vai um bocado para o pé de Jesus escondido e depois vem sozinha. Um dia perguntei-lhe: Francisco, sentes-te muito mal? Sinto, mas sofro para consolar a Nosso Senhor. Ao entrar um dia com a Jacinta no seu quarto, disse-nos: hoje falem pouco, que me dói muito a cabeça. Não te esqueça de oferecer pelos pecadores, disse a Jacinta. Sim, mas primeiro ofereço para consolar a Nossa Senhora, e depois então é que ofereço pelos pecadores e pelo Santo Padre. Outro dia, ao chegar, encontrei-o muito contente. Estás melhor? Não, sinto-me muito pior. Já me falta pouco para ir para o céu. Lá vou consolar muito a Nossa Senhora e a Nossa Senhora. A Jacinta vai pedir muito pelos pecadores, pelo Santo Padre e por ti. E tu ficas cá, porque a Nossa Senhora o quer. Olha, faz tudo o que ela te disser. Enquanto a Jacinta parecia preocupada com o único pensamento de converter os pecadores e livrar almas do inferno, ele parecia só pensar em consolar a Nosso Senhor e a Nossa Senhora, que lhe tinha parecido estarem tão tristes. Visão do demônio. Bem diferente é um fato que agora me está a lembrar. Andávamos um dia num sítio chamado de Pedreira e, enquanto as ovelhas pastavam, saltávamos de penedo em penedo, fazendo ecoar a voz no fundo desses grandes barrancos. O Francisco, como era de seu costume, retirou-se lá para a concavidade de um penedo,
Passado um bom bocado, ouvimos-lo gritar e chamar por nós e por Nossa Senhora. Aflitas pelo que lhe teria acontecido, começamos a procurá-lo, chamando por ele. Onde estás? Aqui, aqui! Mas ainda nos levou tempo a encontrá-lo. Por fim, lá demos com ele, a tremer de medo, ainda de joelhos, que, aflito, nem arte tinha para se pôr de pé. Que tens? O que foi? O que aconteceu? Com a voz meio sufocada pelo susto, disse: era um daqueles bichos grandes que estavam no inferno, que estava aqui a deitar lume. Não vi nada, nem a Jacinta, por isso ri-me e disse-lhe: tu não queres nunca pensar no inferno, para não teres medo, e agora foste o primeiro a tê-lo? Ele, quando a Jacinta se mostrava mais impressionada com a lembrança do inferno, costumava dizer-lhe: não pensas tanto no inferno, pensa antes em Nosso Senhor e Nossa Senhora. Eu não penso nele para não ter medo. E não mostrava ser nada medroso. Ia de noite sozinho a qualquer sítio escuro sem mostrar dificuldade. Brincava com os lagartos e cobras que encontrava, fazia-as enrolar-se à volta de um pau, deitava-lhes nas covas das pedras leite das ovelhas para que o bebessem, metia-se nas covas à procura das louras, das raposas, de coelhos e ginetes, etc. Fiorete de Fátima. Dos passarinhos gostava muito, não podia ver que lhes roubassem os ninhos. Migava sempre parte do pão que levava para a merenda no cimo das pedras para que eles comessem. E afastando-se, chamava por eles, como se o entendessem, e não queria que ninguém se aproximasse para não lhes meter medo. Coitadinhos, estão cheios de fome, dizia falando com eles. Venham, venham comer. E eles, com o olho vivo que têm, não se faziam rogar, e lá vinham em grandes ranchos. Era então a sua alegria, vê-los voar para o cimo das árvores, com o papinho cheio, e cantar numa chilreada medonha, que ele imitava com arte, fazendo coro com eles. Um dia encontramos um pequeno que trazia na mão um passarinho que tinha apanhado. Cheio de pena, o Francisco prometeu-lhe 2 vinténs se o deitasse a voar. O rapaz aceitou o contrato, mas antes queria o dinheiro na mão. O Francisco voltou então à casa da Lagoa da Carreira, que fica um pouco abaixo da Cova da Iria, e buscou os 2 vinténs para dar liberdade ao prisioneiro. Quando, depois, ouviu voar, batia as palmas e contente dizia: tem cautela, não te tornem a apanhar. Havia aí uma velhinha, a quem chamávamos Tia Maria Carreira, a quem os filhos, às vezes, mandava pastorear um rebanho de cabras e ovelhas. Esta, pouco domesticada, às vezes, tresmalhavam-se-lhe umas para cada lado. Quando a encontrávamos assim aflita, o Francisco era o primeiro a correr em seu auxílio. Ajudava a conduzir o rebanho à pastagem, juntando-lhe as que se tinham tresmelhado. A pobre velhinha desfazia-se em 1000 agradecimentos e chamava-lhe seu anjinho da guarda. Quando por aí iam doentes, ele ficava cheio de pena e dizia: eu não posso ver assim esta gente, faz-me tanta pena. Quando nos chamavam para falar de algumas pessoas que nos procuravam, ele perguntava se eram doentes e dizia: se são doentes, não vou, não o posso ver, que me fazem muita pena, diga-lhe que peço por eles. Quiseram levar-nos um dia ao Montelo, à casa de um homem chamado Joaquim Chapeleta. O Francisco não quis ir. Eu não vou, não posso ver essa gente a querer falar sem poder. Esse homem tinha a mãe muda. Quando voltei à noitinha com Jacinta, perguntei à minha tia por ele.
Eu sei lá, cansei-me de procurar esta tarde. Vieram aí umas senhoras que vos queriam ver. Vocês não estavam. Ele sumiu, se não foi capaz de aparecer. Agora, procurem-no vocês. Sentamo-nos um pouco num banco da cozinha, pensando ir depois à loca do Cabeço, não duvidando que ele já estaria lá. Mas mal minha tia sai da casa, fala-nos por um buraquinho que tinha o forro do sótão. Tinha subido para lá, quando sentiu que vinha gente. Daí tinha presenciado tudo o que se tinha passado, e dizia-nos depois: era tanta gente, Deus me livre, se me apanhavam cá sozinho, o que é que lhes havia de dizer? Outros casos. Já disse, minha tia vendeu seu rebanho primeiro que minha mãe. Desde aí, minha mãe, antes de sair, avisava Jacinto e o Francisco do lugar da pastagem para onde ia, e eles, logo que se podiam escapar, lá iam ter. Um dia, quando cheguei, já lá estavam à minha espera. Ah, como viestes tão cedo? Vim, respondeu Francisco, porque não sei como é antes. Não me importava muito de ti. Vinha por causa da Jacinta, mas agora pela manhã já nem posso dormir com a pressa de vir para o pé de ti. Passado os dias 13 das aparições, nas vésperas dos outros dias 13, dizia-nos: olhem, amanhã logo pela manhãzinha escapo-me pelo quintal para a Lapa do Cabeço, e vocês, logo que possam, vão lá ter. Ai meu Deus, eu estava já a escrever as coisas da sua doença tão próxima à morte, e agora vejo que voltei aos alegres tempos da serra, entre o meigo chiurear dos passarinhos. Peço desculpa, escrevo para aqui o que me vai lembrando, a maneira do caranguejo que anda para trás e para diante, sem se preocupar com o termo da jornada. O trabalho deixo para o senhor Dr. Galamba, se por acaso quiser daqui aproveitar alguma coisa. Suponho que pouco ou nada será. Volto, pois, à sua doença. Mas antes, ainda uma outra coisa, do seu breve tempo de escola. Saio um dia de casa e encontro-me com minha irmã Teresa, casada então havia pouco tempo, na Lomba. Vinha a pedido de uma outra mulher do lugarejo vizinho, a quem tinha prendido um filho, acusando-o não me lembro de que crime, pelo qual, se não se justificava sua inocência, seria condenado ao desterro ou pelo menos a um considerável número de anos de prisão. Pedia-me, pois, com insistência, em nome da pobre mulher, a quem ela desejava com prazer, que lhe alcançasse esta graça de Nossa Senhora. Recebido o recado, parti para a escola e, pelo caminho, contei a meus primos o que se passava. Ao chegar a Fátima, dizia-me o Francisco: olha, enquanto que vais à escola, eu fico com Jesus escondido e cá lhe peço isso. Ao sair da escola, fui chamá-lo e perguntei-lhe: pediste aquela graça a Nosso Senhor? Pedi. Diz a tua Teresa que daqui poucos dias ele vem para casa. Efetivamente, daí a alguns dias o pobre rapaz estava em casa, e no dia 13 estava, com toda a família, agradecendo a Nossa Senhora a graça recebida. Um outro dia, ao sair de casa, notei que o Francisco andava meio devagar. Que tens? Lhe perguntei. Parece que não podes andar? Dói-me muito a cabeça e parece que vou a cair. Então não venhas, fique em casa. Não fico, quero antes ficar na igreja com Jesus escondido, enquanto que tu vais à escola. Num desses dias que o Francisco, já doente, conseguiu ainda dar os seus passeios, fui com ele à Lapa do Cabeço e aos Valinhos. Na volta, ao chegar à casa, encontramo-la cheia de gente e uma pobre mulher que, junto de uma mesa, fingia que benzia inúmeros objetos de piedade, terços, medalhas, crucifixos, etc. A Jacinta comigo
fomos logo cercados por numerosas pessoas que nos queriam interrogar. O Francisco foi apanhado por essa benzedeira que o convidou a ajudá-la. Eu não posso benzer, lhe respondeu com seriedade, e vossa mercê também não. São só os senhores padres. A frase do pequeno espalhou-se imediatamente por entre a multidão, como se ecoasse por meio de algum porta-voz. E a pobre mulher, que teve que se retirar imediatamente entre os insultos dos que lhe exigiam os objetos que acabava de lhe entregar. Já disse no escrito da Jacinta como ele conseguia ainda alguma vez ir à cova da Iria, como usou e entregou a corda, como num sufocante dia de calor. Foi o primeiro a oferecer o sacrifício de não beber, e como por vezes recordava à irmã a ideia de sofrer pelos pecadores, etc. Suponho que não é por isso necessário repeti-lo aqui. Estava um dia a fazer-lhe um pouco de companhia junto de sua cama, com a Jacinta, que se tinha levantado um pouco. De repente, vem sua irmã Teresa avisar que, pela estrada, vem uma multidão de gente que de certo vem à nossa procura. Logo que ela saiu, digo-lhes: bem, vocês atendam-nos cá e eu vou esconder-me. A Jacinta conseguiu ainda correr atrás de mim, e lá nós fomos meter dentro de uma dorna que estava tombada junto da porta que dá para o quintal. Não tardamos a ouvir o ruído das pessoas, que andando ao vir a casa saíram para o quintal e estiveram mesmo encostadas à dita dorna que nos salvou, por ter a boca voltada para o lado oposto. Quando sentimos que tinha ido embora, saímos do nosso esconderijo e lá fomos ter com Francisco, que nos informou do que se tinha passado. Era muita gente e queriam que eu lhes dissesse onde vocês estavam, mas eu também não sabia. Queriam ver-nos a pedir-nos muitas coisas. Era também uma mulher do Alqueidão que queria a cura de um doente e a conversão de um pecador. Por esta mulher peço eu, vocês peçam lá por outros que são muitos. Esta mulher apareceu pouco depois da morte do Francisco. Pediu-me para lhe ir dizer qual era a sua campa, pois queria ir lá agradecer-lhe as 2 graças que lhe tinha pedido. Íamos um dia a caminho da cova da Iria, e ao sair um pouco de Aljustrel, fomos surpreendidos por um grupo de gente em uma curva da estrada, que para nos verem e ouvirem melhor puseram a Jacinta comigo em cima de uma parede. O Francisco recusou deixar-se colocá-la em cima, como se tivesse medo de cair. Depois foi se escapando pouco a pouco, encostou-se a um velho muro que estava em frente. Uma pobre mulher e um rapaz, ao verem que não conseguiam falar-nos em particular como desejavam, foram ajoelhar-se diante dele e pedir-lhe que alcançassem de Nossa Senhora a cura do pai e a graça de não ir para a guerra. O Francisco ajoelha também, tira o carapuço e pergunta se querem rezar com ele o terço. Dizem que sim e começam a rezar. Dentro em pouco, toda aquela gente, deixando-se de perguntas curiosas, está também de joelhos a rezar. Depois, acompanha-nos à cova da Iria. Pelo caminho, rezam conosco outro terço até o local. Outro e despedem-se satisfeitos. A pobre mulher promete voltar ali e agradecer a Nossa Senhora as graças que pede, se as alcanças, e voltou várias vezes, acompanhada não só do filho, mas também do marido, já bem de saúde. Francisco adoece. Na doença, o Francisco mostrou-se sempre alegre e contente. Às vezes perguntava-lhe: sofres muito, Francisco? Bastante, mas não importa, sofro para consolar a Nosso Senhor. E depois, daqui a pouco, vou para o céu. Lá não te esqueça de pedir a Nossa Senhora que me leve para lá também depressa.
Isso não peço. Tu bem sabes que ela não te quer lá ainda. Na véspera de morrer, disse-me: olha, estou muito mal, já me falta pouco para ir para o céu. Então vê lá. Não te esqueça de lá pedir muito pelos pecadores e pelo Santo Padre, por mim e pela Jacinta. Sim, eu peço, mas olha, essas coisas pede-as a Jacinta, que eu tenho medo de me esquecer quando vir a Nosso Senhor. E depois, antes, o quero consolar. Um dia de madrugada cedo, sua irmã Teresa vai chamar-me. Vem cá depressa, o Francisco está muito mal e diz que te quer dizer uma coisa. Vesti-me às pressas e lá fui. Pediu à mãe e irmãos que saíssem do quarto, que era segredo que me queria. Saíram e ele disse-me: é que me vou a confessar para comungar e morrer depois. Queria que me dissesse se me viste fazer algum pecado e que fosses perguntar a Jacinta se me viu ela fazer algum. Desobedeceste alguma vez a tua mãe? Não, desobedeceste algumas vezes a sua mãe, lhe respondi. Quando ela te dizia que te deixasses estar em casa e tu te escapavas para o pé de mim e para te ires esconder. É verdade, tenho isso. Agora vai perguntar a Jacinta se ela se lembra de mais algum. Lá fui. A Jacinta, depois de pensar um pouco, respondeu-me: olha, diz-lhe que, ainda antes de Nossa Senhora nos aparecer, roubou um tostão ao pai para comprar o realejo ao José Marto, da Casa Velha, e que, quando os rapazes de Aljustrel atiraram pedras aos deboleiros, ele também atirou algumas. Quando lhe dei este recado da irmã, respondeu: esses já os confessei, mas torno-os a confessá-los. Se calhar é por causa desses pecados que eu fiz que Nosso Senhor ficasse tão triste, mas eu, ainda que não morresse, nunca mais os tornava a fazer. Agora estou arrependido. E pondo as mãos, rezou a oração: ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. Olha, pede tu também a Nosso Senhor que me perdoe os meus pecados. Peço sim, está descansado. Se Nosso Senhor tus não tivesse já perdoado, não dizia Nossa Senhora ainda outro dia a Jacinta que te vinha buscar muito em breve para o céu. Agora eu vou à missa e lá peço a Jesus escondido por ti. Olha, pede-lhe para o Senhor Prior me dar a Sagrada Comunhão. Pois sim. Quando voltei da igreja, já Jacinta se tinha levantado e estava sentada na sua cama. Logo que me viu, perguntou-me: pedistes a Jesus escondido para o Senhor Prior me dar a Sagrada Comunhão? Pedi. Depois, no céu, peço eu por ti. Pedes? Ainda outro dia disseste que não pedia. Isso era para te levar para lá breve, mas se tu queres, eu peço, e depois Nossa Senhora faz como quiser. Pois quero, tu pede. Pois sim, fica descansada que eu peço. Deixei-os ficar e fui para as minhas ocupações diárias de trabalho e escola. Quando voltei à noitinha, estavam já radiantes de alegria. Tinha-se já confessado e o Senhor Prior tinha prometido trazer-lhe no dia seguinte a Sagrada Comunhão. Depois de comungar no dia seguinte, dizia para a irmãzinha: Hoje sou mais feliz que tu, porque tenho dentro do meu peito a Jesus escondido, e vou para o céu, mas lá vou pedir muito a Nossa Senhora e a Nossa Senhora que vos leve também para lá depressa. Este dia passei-o quase todo com a Jacinta, junto de sua cama.
Como já não podia rezar, pediu-nos que rezássemos o terço por ele. Depois disse: de certo no céu vou ter muitas saudades tuas. Quem dera que Nossa Senhora te levasse também para lá breve. Não tens não. Imagines, ao pé de Nosso Senhor e de Nossa Senhora, que são tão bons, nem vai lembrar de mim. Pois é, se calhar nem me lembra. E agora acrescento eu, se calhar nem mais se lembrou. Paciência. A Morte Santa. Já de noite, despedi-me dele. Francisco, adeus. Se fores para o céu esta noite, não te esqueças lá de mim. Ouviste? Não te esqueço, não. Fica descansada. E agarrando minha mão direita, apertou com força por um bocado de tempo, olhando para mim com lágrimas nos olhos. Queres mais alguma coisa? Lhe perguntei, com as lágrimas a correr-me também pela face. Não, respondeu com voz sumida. Como a cena estava a tornar-se demasiado comovedora, minha tia mandou-me sair do quarto. Então adeus, Francisco. Até o céu. Adeus, até o céu. E o céu aproximava-se. Para lá voou no dia seguinte, nos braços da Mãe Celeste. A saudade não se descreve, é um espinho triste, a pungir o coração pelos anos além. É a lembrança do passado, ecoando sempre na eternidade.